Eu sou Cacau Gondomar, sou produtora cultural e vou estar junto com vocês nesse curso de produção e administração cultural com foco em planejamento de projetos culturais. A gente vai falar do planejamento de um projeto e do desenvolvimento também. Tudo que você precisa fazer para formar um projeto com conteúdo, com embasamento, um projeto coeso para que você consiga atingir todos os seus objetivos. Eu costumo falar que uma boa ideia todo mundo tem. Mas como é que a gente torna essa ideia realizável? Como é que a gente torna essa ideia viável? Como é que a gente tira o nosso projeto da nossa cabeça, do papel, coloca no papel e consegue executar de maneira plena? Então, alguns tópicos que a gente vai abordar aqui são os campos para a criação de um projeto cultural. Tudo o que você precisa para fazer um projeto consistente e competitivo no mercado. Outro ponto importante que a gente vai falar ao longo do curso é a respeito das leis de incentivo à cultura, que são ferramentas que podem nos ajudar a atingir os nossos objetivos. Vamos falar também do que está acontecendo agora, editais públicos e privados para projetos online. E eu também gostaria de finalizar falando sobre a Lei Aldir Blanc, uma lei que foi aprovada num momento tão importante que é esse momento de pandemia do coronavírus. Então a gente vai ver isso tudo ao longo dos módulos que a gente vai postando aqui. Então eu queria começar tirando uma dúvida sobre nomenclatura. As pessoas muitas vezes têm dúvidas quando ouvem a palavra proponente. O proponente ele é o produtor, ele é o captador. O que é o proponente? O que é um produtor de um projeto e o que é um captador de recursos? Essas são três funções bem diferentes. Elas até podem ser executadas pela mesma pessoa, mas cada função é uma função e eu vou explicar para vocês agora. O proponente, ele é o dono de fato daquele projeto. É ele quem assina por aquele projeto. Ou seja, qualquer pendência jurídica, financeira, ele será o responsável por responder. Qualquer problema de qualquer natureza, o proponente é quem assina. O proponente ele é o responsável integral por aquele projeto. Então, quando a gente fala quem é o proponente, ele é o dono de fato do projeto. O proponente ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um microempreendedor individual, ou seja, há vários tipos de proponente. A coisa mais difícil de se mudar num projeto é a proponência. Um projeto pode ser alterado ao longo de sua execução. A única coisa que não se deve nunca alterar é a proponência. Isso só ocorre em termos de casos fortuitos, por exemplo, se o proponente falece ou se o proponente fica incapacitado por algum motivo de executar, de responder por aquele projeto. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou sócia de uma empresa. Eu tenho um projeto na minha empresa e eu tenho essa empresa com um outro sócio. Eu coloco o meu projeto sob a proponência em nome da minha empresa. Um ano depois, eu resolvo sair da empresa e desfazer a sociedade. O que acontece? O meu projeto está lá no nome da minha antiga empresa, mas o projeto é meu. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pedir o arquivamento daquele projeto no nome daquela empresa e recolocar o projeto todo de novo, reescrever o projeto todo de novo, agora no meu nome de pessoa física. Ou talvez, se eu tiver aberto um MEI, eu posso usar o meu MEI para a proponência. Alguns editais têm questões quanto o tipo, a natureza do proponente. Por exemplo, há editais públicos e privados que só permitem a inscrição de proponentes sendo pessoas jurídicas, ou seja, só empresas podem se inscrever naquele edital.
Muitas vezes há até a ressalva de que não são aceitos microempreendedores individuais. Então, apenas empresas, sociedades simples limitadas, sociedades anônimas são permitidas de inscrever em determinados editais. Há editais que são só para pessoas físicas, ou seja, empresas, CNPJs, não vão poder se inscrever nesse tipo de edital. Há também editais que comportam todo tipo de proponente, MEIs, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou seja, toda a natureza de proponente pode se inscrever. Então, o proponente, ele é o responsável total e absoluto por um projeto. E o que é o captador de recursos? O captador de recursos é o responsável por trazer recursos para aquele projeto. O captador de recursos, ele tem uma visão mais comercial do projeto. Ele vai trabalhar com vendas, ele vai vender o projeto para empresas, para pessoas. Ele tem esses mecanismos que vão ajudar a trazer recursos, seja em espécie, seja em produtos, seja em mídia e divulgação, seja em serviços. O captador vai trazer recursos para tornar o seu projeto viável. Então, a gente tem o proponente, que é o responsável total pelo projeto, e o captador de recursos, que é aquela pessoa que vai trazer recursos para tornar o seu projeto possível. Nós temos também o produtor. E quem é o produtor? O produtor é o responsável por fazer o projeto acontecer. Ele vai tocar o projeto. Ele vai pegar tudo que está escrito no papel, aquelas ideias, aquelas ações, aquele cronograma, aquele orçamento e vai tornar tudo isso viável na prática. É muito importante que se o proponente não for o produtor do projeto, eles tenham que estar muito alinhados, porque qualquer mudança, qualquer alteração, eles têm que estar juntamente cientes e de comum acordo do que vai acontecer. Porque o produtor não pode realizar uma mudança qualquer que seja sem avisar ou comunicar ao proponente. Porque lembrem-se, é o proponente que responde juridicamente pelo projeto como um todo. Qualquer mudança que se faça no projeto tem que ser avisada às leis de incentivo, onde ele foi inscrito, aos patrocinadores que deram um aporte de dinheiro para que ele seja realizado. Qualquer mudança na execução de um projeto tem que ser notificada aos seus colaboradores. Uma coisa muito importante que eu sempre digo é que proponente, produtor e captador são 3 funções diferentes, mas que podem ser realizadas pela mesma pessoa. É o que eu costumo dizer. A gente muitas vezes no mesmo projeto tem um autor que também é figurinista e que também é ator de um espetáculo. Ele está realizando 3 funções diferentes, mas é a mesma pessoa. Então isso é possível também. É muito viável que um proponente também seja o produtor e também seja o captador de recursos. É importante dizer que essa tríade, proponente, produtor e captador, se forem pessoas diferentes, tem que estar sempre muito alinhada. Eu já falei do alinhamento do proponente com o produtor e eu vou trazer junto o captador de recursos. Porque o captador de recursos vai conseguir ver naquele projeto, junto com o produtor e com o proponente, todo o seu potencial de venda. Ele virá com outras ideias que, somadas às ideias do produtor e do proponente, vão tornar esse projeto muito mais vendável comercialmente falando. Uma outra coisa interessante a ressaltar é que a questão do produtor ela é muito ampla. Existem vários tipos, subdivisões de produtores. A gente tem um diretor de produção, a gente tem um coordenador de produção, como se fosse um vice-produtor, a gente tem os produtores executivos, temos assistentes de produção, nós temos desdobramentos como produtor técnico, produtor de logística, produtor de figurino, produtor de cenário, ou seja, o departamento de produção, dependendo do tamanho de projeto, ele pode ser subdividido em categorias específicas da produção. Então, espero que eu tenha esclarecido essa primeira dúvida, que é uma dúvida muito constante, e a gente se vê no próximo módulo.